Olá, seja muito bem-vindo. Você está aqui em Veja TV de Veja.com e hoje minha conversa é com o nosso colunista de economia, política e também para assuntos especiais envolvendo este Brasil que sempre participa comigo aqui nos podcasts, agora videocasts, Rodrigo Constantino, economista e autor de mais um livro. Cá está ele. Tudo bem, Tudo bom, Constantino? Joyce? É hoje? Teremos lançamento de livro novo? Teremos lançamento às 19 horas aí na Livraria Cultura da Paulista, com direito a bate-papo com o autor. Então, Contra a Maré Vermelha, um liberal sem medo de patrulha. Eu ganhei o livro agora, com uma dedicatória para Joyce Hasselman, uma prova de que mulher pode ser bonita, loira e inteligente. Loira... Sempre provocando. As feministas já vão atacar a primeira pedra. Pode começar, né? Tudo bem, a gente não liga. Constantino, é uma coletânea, né, do seu trabalho no blog, dos textos que você fez. Eu vi aqui, são 5 anos, é isso? São 5 anos de coluna no Globo, na verdade. Esse livro é coletânea apenas dos artigos da coluna do Globo, que começou lá em 2009, são 80 colunas. E foram selecionadas as melhores colunas, na minha opinião, claro, e também as mais atemporais, ou seja, não são temas datados. Você consegue pegar aí uma espécie de filme, né, da trajetória desses últimos 5 anos, que é um filme um tanto trágico, né, da história do Brasil, com vários alertas que hoje estão se comprovando aí, de estagflação, de o rumo equivocado da economia e tudo mais, mas também não falo apenas de economia nem política, falo também dessa questão da cultura, dos valores da sociedade brasileira, do politicamente correto, por isso esse subtítulo aí, Sem Medo da Patrulha, né, porque a gente sabe como tentam calar as vozes dissidentes dessa ditadura velada do politicamente correto. Eu estou lendo aqui alguns dos temas, né, que são bastante interessantes. Começa lá em 2009, parece que é hoje, né? Hipocrisia da esquerda, nacionalismo oportunista. Gente, não é 2015, não, estou falando de 2009, né? Segregação racial, 20 anos depois, Dia da Consciência Individual, liberdade de imprensa, o culto à presidência. Vamos começar lá por 2009. O que você destaca aqui nesse ano? Quer dizer, que recado você traz de 2009? Não, a verdade é que é justamente uma mensagem que tem um contínuo, né? Porque o que acontece no Brasil é que havia uma hegemonia da esquerda na política e no debate cultural do país. E isso vem mudando desde 2010, na verdade, um pouco antes, com a fadiga do PT no poder. A esquerda chegou ao poder em 2003, fez um bando de lambança, mas demorou a aparecer, porque tinha os ventos favoráveis de fora, né, crescimento chinês, preço das commodities e tudo mais, que a gente sabe a historinha, e agora vem mostrando aí que estavam realmente nadando nu, né? A maré baixou, apareceu lá o bumbum dos petistas e da esquerda em geral. Que visão do inferno! É uma visão horrosa. Que visão do inferno! Horrorosa. Não quero ver bumbum de ninguém. Exato. E a verdade é que vem sendo feitos esses alertas aí e algumas coisas com um tom um pouco mais otimista, que são esses ventos de mudança. Então eu venho chamando a atenção nesses artigos que expondo essa hipocrisia da esquerda, essas contradições todas, essa coisa de que diz uma coisa e faz o contrário. E com o tempo a gente vai vendo que cada vez mais gente acordou para isso. Né? Então eu acho que essas manifestações que tomaram as ruas do país, São Paulo, por exemplo, com 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, eu acho que prova que muitos e muitos brasileiros estão cada vez mais cientes desse tipo de recado, né? Que antes era uma voz minoritária, você ficava quase que falando sozinho, de tanto gritar, né? com mais meia dúzia de malucos, né? Remando contra a maré vermelha, né? E hoje eu acho que tem muita gente remando contra essa maré e conseguindo aí talvez até mesmo reverter o curso, a trajetória do barco que antes era um Titanic, quase afundando, e agora, quem sabe, a gente tentando aí colocar o Brasil num rumo um pouco melhor, o que passa necessariamente, na minha opinião, por derrotar a mentalidade de esquerda e o PT no poder. 2010, o que mais me chamou a atenção aqui, olhando, eu acabei de receber o livro, eu vou consumi-lo rapidamente, né, porque eu já tô espiando, enquanto ele fala, eu tô lendo. Tem aqui A Outra Face de Dilma. E aí eu passei rapidinho os olhos aqui, olha só que interessante, o passado de Dilma levanta suspeitas sobre a imagem paz e amor, a Dilma que apareceu de cabelos novos, né, apareceu aí, né, toda repaginada, e você faz aqui um desenho que é hoje.
É hoje. É hoje, é impressionante uma coisa dessa. É muito atual, vários textos desses. Várias colunas também com uma pitada muito forte de humor. Eu apelo muitas vezes para a sátira, né? Crio até mesmo minhas ONGs fictícias. Tem uma ONG que é a Mula, tem a ONG que é a Anta. Também me fala um pouco dessas eu vou ONGs, criando a Anta, por exemplo, a Anta é a Associação Nacional de tutela dos abestalhados, alguma coisa assim. Sensacional. Então, quer dizer, falando sobre paternalismo e por aí vai. Então, eu vou criando essas ONGs para às vezes, só resta mesmo um escracho para mostrar o absurdo que é o discurso e a retórica hipócrita, falsa do governo e do PT. Né? Tem um que eu gosto muito, que é a Matrioshka, que é logo no começo do governo Dilma, também acho que é um texto bem atual, Joyce, porque eu brinco que eu ganhei de presente uma Matrioshka, aqueles bonequinhos russos onde você vai tirando um e tem outro dentro, e aí eu vou desmascarando ali como uma espécie de cebola sendo descascada, face a face da Dilma, até restar o quê? Até restar, no final, a bonequinha bem pequenininha, que é muito parecida ali, quase impossível de distinguir do Lula. Ou seja, mostrando que é a mesma coisa, que é o PT, que é o grande alvo do ataque aí por conta desses 12 anos de poder. E aí lá, pequenininho embaixo, está assim, Made in Russia, que é para fazer uma provocação também de que esse pessoal vem da escola aí, da KGB, do comunismo e tudo mais. Né? Então, é um dos textos que eu gosto muito. Tem outro texto que eu gosto muito, que é A Crise é Moral, ou seja, eu sou um economista, assino como economista, falo muito de economia, mas, inclusive no seu programa, mas é importante lembrar que por trás disso tem um arcabouço todo aí de cultural, de mentalidade do brasileiro, de forma geral, que subverteu totalmente os valores morais e éticos com a chegada do PT no poder. Isso foi o ápice, né, da degradação de valores no país. E não existe mais o melhor e o pior, não existe mais o bom e o mal, apenas mal feitos, todos somos iguais e tudo mais. E eu acho que isso também precisa ser atacado. Então, tem vários textos nessa linha mostrando que enquanto a gente não recuperar e resgatar valores éticos no país, PT pode ser trocado e vai vir algo parecido, porque o PT é um sintoma, muitas vezes, de algo mais podre na estrutura da construção. Essa crise moral é o primeiro texto de 2013, né? O livro está organizado exatamente de 2010 para frente, né? Então, a gente foi lá para 2013, onde você, de novo, cita algumas vezes a Esquerda Caviar, que foi o best-seller, né? Aí, a Esquerda Caviar, que é aqui do nosso Rodrigo Constantino, ele organizou aí, escreveu, autor do best-seller. E aí, Constantino, eu quero voltar aqui para 2011. Né? Porque eu tô aqui, eu estou tentando organizar aqui, ele passa um pouco para frente, mas vamos lá. Aqui você coloca alguns títulos interessantes: derrotar as máfias sindicais, a miopia dos governantes, procura-se um líder de oposição. Esse é bem atual, Queremos um líder de oposição. Tentou aí o Tucano... Era uma bola de cristal que você tinha. O Tucano Aécio Neves ensaiou aí uma espécie de liderança de oposição de fato, com um discurso mais firme e tudo mais, na época das eleições, mas eu acho que ele tem falhado em conseguir manter acesa essa chama como a liderança das oposições organizadas no Brasil. Então esse texto é justamente já uma angústia que vinha de muita gente, não só minha, mas de vários leitores, de que faltava alguém para pegar lá a tocha e liderar, né? Agora os milhões de brasileiros estão fazendo isso, né? Estão querendo, mas ainda estão órfãos. As manifestações foram espontâneas. Alguém tem que ser eleito, né? Exato, espontâneas, apartidárias, mas precisa de algum líder político para levar essa voz e tudo mais lá para o Congresso e tudo mais. O texto do Esquerda Caviar, ele foi anterior ao livro. Ele, na verdade, o meu editor, Carlos Andreasa da Record, ele me descobriu, ele já vinha aí me observando, segundo ele, né? Como um olheiro. Mas ele me descobriu, resolveu fechar de vez comigo e usar um amigo que nós tínhamos em comum para me convidar para a Record quando ele leu esse artigo no Globo. Mostrando, então, que justamente abriu novas vitrines e novas avenidas aí que levaram, inclusive, ao best-seller, que vendeu mais de 40 mil exemplares no Brasil. Isso é bastante, então eu fico muito feliz. Eu fico olhando aqui com uma alegria por ver os textos tão atuais, mas com uma tristeza de ver como o Brasil está empacado, né? Ao olhar aqui o seu texto de 2012, Privatizem a Petrobras, olha, assim, bateu uma ponta gigantesca de tristeza aqui no meu coração, né? Uma coisa que é impressionante. A gente só andou para trás ou ficou estagnado.
Eu acho que a gente regrediu. Eu acho que a gente andou bastante para trás, principalmente nos anos de primeiro mandato da presidente Dilma, né? Eu também sinto a mesma, tenho a mesma sensação, assim, de a gente às vezes está dando murro em ponta de faca, ou debatendo, é uma analogia que eu faço às vezes, como se fosse um físico debatendo se a Terra é quadrada ou arredondada. Quer dizer, a gente ainda discute no Brasil se o marxismo fracassou ou não. Pelo amor de Deus, como é que alguém pode defender marxismo em pleno século XXI? Esse nacionalismo tacanho, ufanista, né? O petróleo é nosso, e como se isso fosse sinônimo, então, de manter uma empresa na mão do Estado, que dá todo esse tipo de possibilidade aí para petrolão e tudo mais. Não existe o valão, já brinquei disso aqui, né? Não existe o valão, existe o petrolão. E isso tá dito aí, né? Quer dizer, em 2010, 2011, falando, olha, o problema da Petrobras é que ela é estatal. E aí, na mão de uma quadrilha disfarçada de partido, como é o caso do PT, é óbvio que eles vão usar e abusar disso para benefício próprio, para se preservar no poder e tudo mais. Foi assim na PDVSA da Venezuela, foi assim na Pemex do México, e não ia ser diferente no Brasil do PT. Então, eu tenho a mesma sensação, Joyce. Eu acho que, às vezes, a gente está falando de temas que Roberto Campos, não é nem voltar 4 anos no tempo, Roberto Campos já falava há 20 anos atrás. Impressionante. Quer dizer, as coisas parecem não mudar muito no Brasil. Mas, por outro lado, existem ventos de mudança que eu gostaria de manter também um discurso, às vezes, de copo meio cheio e meio vazio. Eu acho que existem alguns indícios de que uma parcela do Brasil está reagindo, está acordando e está de saco cheio e cansada desse tipo de discursinho hipócrita e típico aí dos artistas e intelectuais de esquerda no Brasil. 2014, um rolezinho cultural, a intolerância dos tolerantes, um esquerdista pode tudo. Olha, esse é sensacional, pode tudo, até saquear a Petrobras, meter a mão no dinheiro público, achar que o que é público é privado, é o quintal da casa deles, etc e tal. Imperialista, ariano e racista, marxistas ou bolivarianos, idealização da inveja, liberais nazistas, revolucionários e reacionários, algemas verdes, do monólogo ao diálogo, as minorias, tem de tudo, né? As minorias raivosas, um país à beira do precipício. Ai, meu Deus, estão à beira do precipício. Espero que não, tomou a decisão certa, deu um passo à frente. É a brincadeira que eu faço. Vitória de Pirro, republicanos univos. Um esquerdista pode tudo? Foi até o que me chamou mais a atenção aqui. Eu te explico o que é. Na verdade, é o monopólio da virtude de um esquerdista. É o famoso duplo padrão moral, né? 2 pesos, 2 medidas. Ou seja, um esquerdista, por partirem da premissa de que ele é bem intencionado, porque criou-se essa ilusão e esse mito no Brasil, ele pode ser incoerente, ele pode falar uma coisa e pregar outra, ele pode ser ganancioso e acumular milhões e milhões, ele pode até mesmo, Joyce, prestar consultorias e acumular 30 milhões de reais, como o seu José Dirceu fez, e depois posar como defensor dos pobres e oprimidos. Agora, um empresário que trabalha, que cria riqueza e emprego e que gera renda para o país, esse não pode ser rico, porque senão ele é acusado de explorador e tudo mais. Então, o esquerdista pode tudo, é um soco na cara da hipocrisia desses esquerdistas que fazem um discurso e agem diametralmente oposto a isso. A questão dos marxistas e arianos e tudo mais, foi uma linha que eu peguei também muito interessante em 2014, de provocá-los, que é o seguinte: eu começo os textos com várias citações sem dizer de onde vem. E eles não entendem, mas eles começam a concordar. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. No final, eu viro e falo, isso aqui era Hitler falando, por exemplo, defendendo o nacionalismo e certas bandeiras que parece um esquerdista falando. Né? Você concordou, leitor de esquerda, com todo o texto sem saber de onde vinha. Depois eu vou lá e tiro a tarjeta e falo, opa, era nazista. E o oposto também. Eu começo com certas passagens claramente racistas, tacanhas, que parecem um reacionário mais caricato possível que um esquerdista podia pintar. E no final eu digo, sabe de onde vem isso, caro leitor? De Marx, de Engels. Então esse tipo de abordagem eu achei muito legal, porque irritou bastante a turma de lá. Que é a sua especialidade. Polêmica comigo mesmo, sem medo da patrulha. Bom, eu quero terminar aqui essa conversa lendo um trechinho. Eu tive um sonho.
Tá lá em 2013, tá? Adormeci e comecei a sonhar. Sonhei que o espírito de Thatcher havia reencarnado na presidente brasileira. E, imediatamente, ela fez uma coletiva de imprensa para anunciar, sem rodeios, que era uma liberal convicta, defensora das liberdades individuais e do livre mercado. Ai, que sonho é esse? Acabou depois o texto num pesadelo quando eu acordei e descobri que ainda era Dilma, nossa presidente. E tem um outro texto também muito interessante dessa Lavra que eu brinco que eu volto do futuro, pego minha máquina do tempo, lá do filme mesmo, De Volta para o Futuro, chego em 2020 e poucos, e aí tem uma descrição de uma distopia, né, na verdade, estilo George Orwell, estilo Huxley, que é uma desgraça atrás da outra, onde eu imagino um Brasil que o PT permaneceu no poder até lá. Começo chegando logo me deparando com estátuas do São Lula espalhadas pelo país, né? E aí tem uma brincadeira que eu faço aí, que eu espero que realmente a história me refute, né? Que eu imagino que em 2018 o seu Mercadante foi o novo presidente da República. Olha, se for isso, a distopia vai ganhar ares de realismo, assim como o tal do pessimildo que a campanha de Dilma Rousseff criou na época das eleições, mostrou-se um pangloss. Mostrou-se um sujeito ultra otimista, porque as previsões do tal pessimildo, que eles queriam ironizar como um sujeito caricato e ranzinza, acabaram se mostrando tímidas, cautelosas demais. O Brasil hoje está vivendo uma recessão aguda, com uma inflação de mais de 8% já na prática, e isso nem o pessimildo podia prever. Então a gente tenta às vezes exagerar na dose, mas a gente descobre que a realidade construída e produzida pelas trapalhadas e falcatruas do PT superam o mais pessimista dos pessimistas, Joyce. É triste. Então é hoje, o lançamento, 19h, Livraria Cultura, Rodrigo Constantino, esse livre pensador, defensor assim das liberdades individuais. Eu quero terminar com uma frase aqui, né, aspas. Nós não precisamos do filtro do governo na imprensa, o que precisamos é de mais liberdade ainda. Se alguns grupos concentram muito poder por conta do seu tamanho, então a solução é mais competição e não mais governo. Bom demais. Adorei. Obrigada pelo livro. Ó, quem quiser, é hoje. Quem quiser foto, autógrafo, né? E bate-papo. Bate-papo, essas coisas todas. Lá estará Rodrigo Constantino, nosso colunista. Esse livro reúne aqui as colunas, as publicações no Globo, no jornal Globo. E você sempre espia o Rodrigo Constantino aqui em TVeja, tvdeveja.com, agora nos videocasts, também em vídeo, e claro, no blog do Constantino. Obrigada, boa sorte, e depois você me conta como é que foi, viu? Você conseguiu dar uma passadinha lá. Tá ótimo, você sabe que TVeja, né? Trabalha muito. Elite branca, né? Alguém tem que pagar a conta dos petistas que fazem manifestação chapa branca na sexta-feira, dia útil, né? Verdade. Alguém tem que trabalhar para pagar isso. Obrigada, Constantino, boa sorte. Obrigado a você, Joyce. Aqui em TVeja, tvdeveja.com, você já sabe, a gente tem lado, eu, Constantino, todos nós, o seu. E já já a gente se vê. Tchau.